Olá, boa tarde. Na semana passada, uma caravana de prefeitos do Maranhão participou da 21ª Marcha Brasília, em defesa dos municípios. Aqui no estúdio eu converso hoje com o presidente da Federação dos Municípios, o prefeito Tuntum, Cleomar Teima Cunha. Boa tarde, Teima. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Prazer é todo meu. Tudo bem. Tem uma 21ª Marcha de Prefeitos, você comandou, né, a delegação do Maranhão a Brasília. Foram com pires na mão e voltaram sem pires ou voltou com uma coisinha ainda de lá? Voltamos com nada. Nada. O Brasil está passando por uma crise realmente muito grave. Isso não é de hoje. Nós, munícipes, estamos há muitos anos de pires na mão. Os municípios não aguentam mais governar sem recursos, porque nós é que recebemos as cobranças. Eu sempre digo que o governador, o presidente da República, o senador, ele conversa com o povo através do rádio e da televisão. Nós, prefeitos e vereadores, conversamos com o povo tete a tete. No dia a dia. No dia a dia. Então, a União, ela é fictícia, o Estado também. O que é palpável, o que é real, é o município. Lá que mora o povo, lá que se encontra o povo, lá onde o povo desenvolve suas atividades, onde o cidadão desenvolve suas atividades. Ele trabalha, ele estuda, né? Paga as contas. Paga as contas, os impostos que são pagos lá no município. Só que esses impostos vão para Brasília, que é a União que arrecada. E esses impostos arrecadados, a fatia menor para o município. Tema, vocês, a pauta era extensa, a pauta é grande, discutia ICMS, discutia recursos do FPM, discutia recursos, né, transferência direta de programas federais. Dá para dizer que deu para avançar em algum setor com esse universo de prefeitos? Depois a gente bater um papo inclusive sobre a tua reunião com a bancada local, né? Mas do ponto de vista da nação, do país, da União, deu para avançar alguma coisa? Tem uma promessa renovada ou ficou ainda? Não, tem promessas antigas que precisam ser cumpridas, né? É claro que ao longo desse tempo, o FPM, como sempre, é o grande gargalho da nossa administração. Hoje os recursos são muito poucos. A União, de tudo que se arrecada, a União fica com 67%. Os estados com pouco mais de 20%. Os municípios com 12%, 13%. Quer dizer, é muito pouco para que a gente possa dar qualidade de vida para o cidadão. Quer dizer, fundamentalmente, boa parte da renda que vocês têm é renda do FPM só. Do FPM. Porque os impostos, principalmente nas cidades médias e pequenas, a arrecadação, os tributos municipais, eles são muito pequenos. Não corresponde à expectativa da população. Então, e hoje um dos graves problemas que nós temos dentro dos municípios são os programas do governo. O governo cria um programa, manda que o município execute, mas o recurso não corresponde ao programa. Aí tem a famosa contrapartida municipal, que aí sai do cofre municipal para vocês complementarem aquele valor. Olha, eu vou dar apenas um exemplo na saúde. Na saúde, veja bem, TFD, Tratamento Fora de Domicílio, Programa Saúde da Família, tantos programas. SAMU, nenhum se paga. O TFD da minha cidade, o que eu consigo pagar, que é o tratamento fora de domicílio, é apenas uma van que vai a Caxias levar meus pacientes para fazer hemodiálise. Que não tem no município. Que não tem no município. Não tem no município. Tá certo? Então, isso é o mínimo. E o restante? Os pacientes portadores de câncer que eu tenho que levar para São Luís todo dia, que tenho dia e hora marcado. Então, são coisas absurdas. Os municípios, eles contribuem, é a obrigação de gastar 15% com saúde. Do orçamento municipal. Do orçamento municipal. Gastam mais de 30%. Por quê? Porque os programas do governo, ele não manda a correspondência financeira. Quer dizer, isso se repete, por exemplo, saúde da família, isso se repete... Saúde da família, SAMU, tratamento, bucal, saúde bucal, enfim, todos os programas. Como vocês conseguem... Olha, só dar um exemplo. Os agentes comunitários de saúde. Eu complemento no meu município com um quarto do recurso da saúde que eu tenho que gastar no município. Um quarto do dinheiro eu tenho que completar a folha
dos agentes comunitários de saúde. Se não fizer, tema. É muito fácil você confusão é criar um grande. programa e tomando aquele dinheirinho e pronto, cessa a tua responsabilidade. Esse é que é hoje um dos graves problemas. É tanto que estava na pauta da marcha, que são os programas do governo federal. Atualizar o recurso financeiro dos programas. Porque, na verdade, a conta tem ficado para vocês, prefeitos, na verdade. Você viu hoje, esses 10 dias atrás, a grande greve dos caminhoneiros. Hoje tem que fazer greve, são os municípios. São 10 dias de greve que São 10 dias, devia fazer 10 dias de greve para os municípios. É prefeito fazer greve. Fazer greve, porque não existe recurso. Na hora que se paga a folha, o repasse da Câmara e a limpeza pública, não tem mais recurso. Se fala muito, assim, é muito comum nós jornalistas, né, a gente nesse veículo, tratar de questões da educação. Aí tem dois temas que são muito comuns, né, que são inerentes a vocês. Transporte escolar e merenda escolar. É muito comum a gente ver na televisão, jornal, rádio, alguém falar que a merenda, né, não atende aquilo que a nutricionista determinaria ou determina na merenda escolar do menino na escola municipal. Como é que vocês pagam essa merenda escolar? Que recurso que vem? Como é que tu complementa? O que tem para pagar merenda escolar, por exemplo, no município de Tuntum? Eu lhe diria, você daria uma boa alimentação, uma refeição, com menos de 2 moedas de 25 centavos? Que dá 50 centavos, não dá. O valor por aluno de uma refeição, 36 centavos da merenda escolar. Esse recurso é que vem do governo federal? Do governo federal. Para a prefeitura. 36 centavos para uma refeição diária. E paga o que, tema, com esse valor? É claro que aí o município que contribui. Tudo, porque você... Aí mais uma vez entra o município. Vou dar apenas mais um exemplo na educação. Hoje, quando se foi criado o Fundeb, a gente até que tinha, ao longo do tempo, os recursos do Fundeb era suficiente. Eu consegui fazer creches com recursos do município, reformava a escola, fazia capacitação de professores. A gente tinha recurso suficiente. De 2009 até hoje, o piso salarial do professor subiu 158%, enquanto que o valor aluno ano repassado do governo federal para os municípios, que é o dinheiro do Fundeb, só foi 95%. Portanto, a conta não fecha. Tem hoje a maior né? dificuldade dos municípios na área da educação é pagar a folha. Tá. Isso tudo estava na pauta, né, da Confederação Nacional dos Municípios, com vocês na marcha agora, na semana passada. Mas nada é resolvido. Nenhuma promessa nova em relação a isso? Existe. Nada palpável ficou decidido. A única saída que eu vejo é o novo Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É você sentar na mesa, lá, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, e compactuar com o governo e decidir. Porque o governo arrecada os impostos. E na hora, a parte dos municípios é uma pequena parte. A fatia desse bolo é bem pequenininha. Ou se faz um novo pacto para resolver a situação dos municípios, eu não vejo essa saída nem a curto prazo. Qual a proposta hoje de vocês, tem assim, nacionalmente, o que vocês estão propondo para que esse pacto seja, por exemplo, seja de fato efetivado, ou se sente à mesa para discutir esse pacto? Qual a proposta que vocês têm hoje, né, dos prefeitos? Isso é uma do país, proposta já antiga, que a gente vem sempre discutindo, mas não é de interesse do governo. O governo federal não tem interesse em fazer o pacto. Então, aqui, a saída são os nossos deputados. Os eleitores têm que entender que, ao eleger o seu deputado, ele tem que entender que tem um compromisso para fazer um novo pacto federativo. Você, meu deputado, você tem compromisso que, na nova legislatura, você vai cumprir com o novo pacto federativo? Porque o cidadão comum não pode cobrar do prefeito se não existe dinheiro. Tem que aumentar o valor dos impostos para os municípios, do dinheiro arrecadado dos impostos. Então a saída é o novo Pacto Federativo. Não temos saída. Nós não temos mais dinheiro. O governo, por exemplo, uma equipe de saúde da família, uma unidade básica de saúde, no baixo, na zona, na nossa região, custa menos do que 25, 30 mil reais para você manter. Nós recebemos do governo federal 10 mil reais.
R$10 mil que é o médico sozinho para atender. E o restante, é o município que vai manter? O governo diz quantas equipes vocês devem ter, na verdade. Né? Até estabelece, inclusive, né, o número de equipe mínima, né? Mínima. Vou dar apenas um dado absurdo. O Ministério da Saúde exige que o médico trabalhe 40 horas. Onde é que eu vou encontrar um médico para trabalhar 40 horas, portanto, de segunda a sexta, numa unidade básica de saúde que fica a 140 quilômetros de distância da sede? Não encontra ninguém. Pagando quanto? R$10 mil? 10 o dia da equipe. A equipe é o médico, da equipe, enfermeiro. Só o médico quer levar os 10, mas ele só trabalha um dia e no máximo um dia e meio. E aí? O Ministério, quando vai lá, que dia o médico trabalha aqui? Quantos dias? Não, toda segunda-feira ele está aqui. Aí ele quer que o gestor municipal devolva o dinheiro. Devolva pelos dias, digamos, não trabalhados, que seria o resto da semana. O resto da semana. Então a unidade vai ficar fechada, que eu não encontro um profissional que vai lá trabalhar de segunda a sexta por esse valor. Então uma situação de muita dificuldade, precisa ser repensado, e o local de discussão é o Congresso Nacional. Por isso que agora eu aproveito essa oportunidade, que nós estamos no ano eleitoral, que possamos eleger deputados comprometidos com o Pacto Federativo. A gente vai falar disso no próximo bloco, mas me fala uma coisa, qual é a parte do bolo que vocês querem, os municípios querem em relação à divisão hoje de impostos e recursos no país? Que parte do bolo vocês querem? Tem já um patamar? Nós queremos aumentar essa discussão para que a gente possa... Hoje, no mínimo, os municípios deveriam ter, no mínimo, 3 vezes o recurso que ele recebe do Fundo de Participação. Com exceção, porque senão nós não temos dinheiro. Nós não temos recurso para recuperar o estado vicinal, nós não temos recurso para pagar o complemento desses programas do governo. Hoje nós estamos vivendo o pior momento dos municípios. A gente vai um rápido intervalo, na volta a gente vai tratar desse assunto aqui. Então, no meio do intervalo do Resenha, eu volto já, um tema, presidente da FAMEM, prefeito de Tuntum, hoje aqui no Resenha ao vivo. Até já. Então lá, estamos de volta, programa Resenha, e aqui ao vivo eu converso com o presidente da FAMEM e prefeito de Tuntum, Cleomar Temer Cunha. Um outro ponto da pauta da 21ª Marcha Brasília foi o FPM, né, que também nunca sai dessa pauta de vocês, né? Está sempre na pauta o FPM. Vocês conseguiram alguma coisa em relação ao FPM? Vocês estavam buscando lá um aumento nessa alíquota, um percentual dessa alíquota? Conseguiu alguma coisa ou ficou no patamar aqui? Isso já é uma reivindicação já do ano passado, de outras marchas, mas que agora foi também de novo colocado em pauta, que é 1%. Isso significa que nós, ao longo desse tempo, essa é a 21ª marcha, nós conseguimos 1% do FPM para o mês de julho e 1% para o mês de dezembro. Nessa pauta agora, nós estamos tentando buscar um aumento do Fundo de Participação, portanto, um aumento de 1%. Isso corresponde ao valor de praticamente 70% do Fundo de Participação naquele mês. Certo. Um aumento de 70%. Certo. Porque de janeiro a maio, os recursos, eles são estáveis. São estáveis, não? São estáveis. É o mesmo valor. É o mesmo valor. A partir daí começa a queda do FPM. A partir de junho começa a queda do FPM. Por que cai o FPM? Porque o FPM ele é oriundo de 2 impostos, do IPI e do Imposto de Renda. Então, a partir de junho, começa a devolução do Imposto de Renda. Então, se começa a devolver o Imposto de Renda, cai o bolo do imposto, né, do que foi arrecadado, e, portanto, diminui também o repasse para os municípios. Quer dizer, como você dizia no início da nossa conversa, né, nosso bate-papo, imposto de renda que incide sobre pessoa física e jurídica que estão na cidade, no município. Quer dizer, assim, e boa parte dessa fatia, na verdade, quem fica é o governo federal. É o governo federal. Então, isso é uma situação e nós estamos lutando. Houve uma promessa do presidente da República. Estamos agora aguardando, como é uma PEC que está lá,
Estamos aguardando agora a suspensão da intervenção federal. Federal no Rio de Janeiro, exatamente. A pauta possa tramitar no Congresso. Você falava da pouco, falou em tom de brincadeira, sobre greve de prefeito. Né, e aí fazendo alusão à greve de caminhoneiros, que faz hoje 10 dias, né, em greve pelo país afora, a greve de caminhoneiros. Mas tem cidades, tem municípios, aí falar do Maranhão, que a situação é extremamente difícil, né? Do ponto de vista financeiro não dá para seguir adiante, né? Muitos municípios. Nós mesmos aqui no nosso estado, nós temos municípios que o setor de saúde é grave. Porque a União, ela não corresponde o repasse para o município. Nós temos hoje quase que 80 municípios no nosso estado que recebem menos de R$10 mil para manter uma unidade hospitalar. Com R$10 mil, você não paga 5 plantões de médico, de 24 horas. R$10 mil mês para manter aquele sistema de saúde lá naquela unidade. É verdade que temos muitos dos municípios já com estrutura montada, porque são os municípios maiores, municípios médios, que ao longo do tempo foi tendo-se conquista. É o caso, por exemplo, do meu município. Lá em Tuntum nós temos uma unidade hospitalar com 50 leitos, nós temos um centro de imagem, não é, com mamografia, tomografia. Eu diria assim, eu sempre procuro dizer, quando se fala em mamografia, uma mulher para fazer uma mamografia, a maior dificuldade. Lá no nosso centro de imagem nós temos 2 mamógrafos. Quer dizer, é um luxo. Quando eu digo é um luxo, porque na grande maioria dos municípios brasileiros não tem. Mas isso tem um custo, né? Um custo grande. Custo. Graças a Deus, a gente, com recurso próprio que a gente recebe, nós não teríamos condições de colocar em funcionamento. Mas nós tivemos a ajuda do governador Flávio Dino, que nos abriu as portas e está servindo não só o município de Tuntum, mas toda a região central do estado. Desde que você assumiu a FAMEM, e aí é o segundo mandato da FAMEM, você tem buscado e procurado conversar muito com a bancada federal. Os pleitos dos prefeitos do Maranhão, assim, são prioritários, estão sendo atendidos? Qual a relação hoje da FAMEM, tu aí, né, tu comanda isso, com a bancada? A bancada, ela tem muito discutido com a gente. Todas as vezes que vamos a Brasília, já tivemos vários encontros, inclusive agora, na marcha, nós tivemos 2 momentos de encontros com a bancada tem nos recebido, tem ouvido os nossos pleitos e tem feito algumas conquistas. Por exemplo, nós tivemos uma conquista de emenda de bancada, aquele recurso que é de emenda da bancada, a gente conseguiu que parte da emenda fosse destinada exclusivamente ao setor de saúde. Dos municípios. Então isso foi uma conquista, nunca tinha acontecido isso. Geralmente coloca a emenda para estrada, viaduto, etc, mas num setor prioritário e que nós colocamos em pauta, graças à união de todos os prefeitos. E aqui eu aproveito a oportunidade para agradecer a bancada do Maranhão, que nos deu apoio e vamos receber agora parte desse recurso. Agora, tem que entender que isso o dinheiro dessa emenda de bancada é apenas para um ano só. Ela não é permanente. Não é para o mandato. Não é para o mandato e não vai ficar permanente, apenas para esse ano, mas mesmo assim já é uma ajuda e eu aproveito o apoio que nós tivemos lá da bancada. Teve alguma pauta específica federal, na semana passada, alguma demanda específica dos prefeitos na semana passada para a bancada? Nós discutimos lá com vários deputados que tiveram presente, discutindo os problemas de cada município, cada prefeito usou da palavra, cada deputado usou também da palavra, foi um bom encontro. E, como eu digo, nós tivemos sempre essa boa receptividade da bancada para com os prefeitos do Maranhão. Agora me fala uma coisa, você está aí, me parece que você tem um bom diálogo, acabou de elogiar, tem um bom diálogo com a bancada federal, né, parlamentares e tal. E com o executivo, tem diálogo com o governo é aberto a receber prefeito, ela dialoga com a FAMEM, vocês têm conseguido abrir esse canal com o governo do estado? Tem sim, desde o início. O governador Flávio Dino foi um governador também municipalista. Você vê os grandes projetos do governo, como o programa Mais Asfalto, Escola Digna, são programas voltados para os municípios. Não é? Então, são a segurança pública, que não só aqui na Grande São Luís, mas com esse aumento de número de policiais, que me parece quase 3 mil novos policiais foram incorporados ao quadro. Então isso melhorou em termos de segurança. Tem uns exemplos, né, no estado inteiro. É verdade que
o Brasil, por essa circunstância, por falta de educação, por falta de emprego e renda, não é? Então, a violência existe e parte dessa violência vem em função disso. Quer dizer, se você tivesse uma educação, se todos tivessem acesso à educação, o índice de violência... Né, com mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de emprego, que quero aqui parabenizar o próprio governador. Quantos IEMA, quer dizer, nós passamos 50 anos com uma única escola técnica, não é? Uma escola profissionalizante, que era a escola técnica aqui em São Luís, Escola Técnica Federal. Quer dizer, só esse mandato o governador já abriu, me parece que mais de 20. Tu ganhou o IEMA já não? Ganhamos o IEMA, mas ainda está na fase de licitação, mas acredito que muito em breve deverá dar início à construção do IEMA. A gente está no eleitoral, né? Isso a gente citou no primeiro bloco da conversa. No eleitoral, você sabe que tem uma demanda aí crescente, uma série de pedidos, de pleitos, enfim. O que a população tem no interior do estado tem clamado, tem pedido, tem cobrado, por exemplo, do gestor que é mais do prefeito, mas também cobra isso do ponto de vista do candidato a governador, do senador, enfim. O que você tem ouvido muito no interior? A saúde é uma prioridade, hoje também a educação é prioridade. Mas o governador, ao longo, desde o seu primeiro ano de governo, ele colocou a educação como prioridade, mesmo está aí os salários dos professores, o projeto de escola digna, quase todos os municípios receberam escola digna. E o importante dessa escola, da escola digna, porque foram escolas onde, na zona rural, porque o Maranhão, quase 50% da população vive no campo, não é? Então, lá mesmo em Tuntum, nós recebemos 5 novas escolas. Escolas dignas. Escolas dignas. Então, isso foi um passo importante, melhorou o espaço físico, melhorando o espaço físico, você tem muito mais qualidade, o próprio aluno tem mais vontade de motivação né? para ir para a escola. De aula, né? Então, isso foi um passo importante que foi dado, né? E o programa Mais Asfalto, que é muito requisitado, quem é que não gosta de ter um asfalto, não é, na porta da sua casa? O governador Flávio dá cidadania. O governador Flávio Dino é da reeleição. E aí, cada dia tem um novo nome, não tem um nome, ou tem a existência de um nome, não tem. Enfim, definido mesmo está o Flávio, né, que vai na reeleição. Como é que você vê o cenário de eleição no Estado hoje? Como é que você vê dificuldade, vê um cenário com muitos candidatos, com poucos candidatos? Como é que você vê esse cenário eleitoral estadual? Hoje, provavelmente, tem 4, né? Pelo menos previsto 4 candidatos. Aliás, o governador, que já se declarou candidato à reeleição, né? A oposição, né? Que é uma coisa que está prevista a candidatura da ex-governadora Rosiana. E tem também o senador Roberto Rocha, que se diz também pré-candidato aí a governador, e mais o Brade, que eu não sei se ele vai levar, que até agora ele ainda não pronunciou que é candidato a coisa, mas vamos aguardar o momento. Agora, ver. E o eleitor vai estar com a arma na mão, que é o seu voto, né? Eu acredito, nós municipalistas que recebemos ajuda mesmo, uma ajuda direta, de apoio, né, de avanço importante em várias áreas, hoje mais de 95% dos prefeitos já estão definidos com apoio aí do seu candidato. Você acha que esse papel que o país vive hoje, tema de crise, dificuldade, acha que esse papel, isso interfere, a conjuntura vai interferir na eleição estadual, ou esse é um ambiente diferente, mais tranquilo para quem fez um bom governo, um bom mandato? É claro que quem trabalha, o povo corresponde, não é? Só fica em pé só quem corresponde à expectativa do povo é que continua. Eu, por exemplo, na minha cidade, este é o meu 5º mandato. Eu nunca sofri uma derrota, quer dizer, são 14 eleições, todas elas o povo de Tuntum foi 14 eleições vencedor. Assim, municipal, municipal estadual, porque de 2 anos tem eleição, né? Quando não é para prefeito, é para governador. Mas a gente tem correspondido e na área da saúde foi um dos grandes avanços do nosso governo, tá certo? Mas a gente tem trabalhado, os municípios, mesmo nessa crise, com muita dificuldade, e o que precisamos é aquilo, para resumir, o que nós precisamos é um novo pacto federativo, porque a dificuldade é grande. Hoje, para um prefeito, se ele aparecer como um bom gestor, ele tem que sair do município dele, porque o fundo de participação
não resolve nada, não paga nada, praticamente você fica zero ou negativo. Então você tem que ir atrás do governo do estado, você tem que ir atrás do seu deputado federal, do governo federal, para que possa você trazer recursos para o município. Prefeito, muito obrigado, tá? Boa sorte, bom trabalho. Para você, um ótimo feriado. Eu volto na próxima sexta-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá, tchau.